Imagine ler a Bíblia e entender quase tudo. Estudar a Bíblia pode parecer algo complicado, mas não é. Mostraremos a você que é possível realizar uma jornada incrível do Gênesis ao Apocalipse. Na Escola Bíblica Central, estudaremos a Bíblia toda através da abordagem cronológica. Venha ler e estudar a Bíblia com a gente. Juntos, investigaremos a cultura judaica e desvendaremos mistérios teológicos. Você aceita o desafio? Então se prepare para essa aventura espetacular que acontecerá aqui em nossa igreja. A EBC vive um ano de transformação e você faz parte disso. Estude a Bíblia e tenha a mente de Cristo. Graça e paz, bom dia igreja, bom dia povo de Deus, bom dia Igreja Batista Central em Santo André. Eu estou aqui novamente com meu irmão Evaldo para realizar esse 18º podcast. Já caminhamos bastante nesse nosso estudo proposto da Jornada Épica da Leitura Bíblica. Nós vamos hoje concluir os comentários a respeito do livro dos Salmos. Semana passada nós tivemos a primeira parte e hoje nós vamos ter a segunda parte. Assim como na aula, nós vamos tratar hoje especificamente muito mais dos salmos chamados messiânicos, né? Que é muito importante para nós. É onde Cristo é revelado para nós como Igreja do Senhor no dia de hoje e na literatura, né? Então hoje eu e o Evaldo vamos tratar mais desse assunto. E eu gostaria de pedir para ele que saudasse o nosso povo e já desse seu primeiro parecer a respeito desse tema tão relevante para a igreja. Bom dia, Evaldo. Seja bem-vindo. Bom dia, A Marcos. palavra é Bom sua. dia a todos que estão assistindo. A gente, de forma muito concreta, todos nós cristãos, nós vamos entender que a Bíblia, como palavra de Deus, ela é cristocêntrica, né? Que ela aponta para o Messias, o Salvador, o ungido de Deus para a nossa vida, né? E o livro dos Salmos, ele tem uma parte fundamental ali, porque ele foi realmente muito citado no Novo Testamento pelo próprio Senhor Jesus, foi citado nas cartas paulinas, em Atos dos Apóstolos, nós vemos, e nas demais cartas também, não só nas paulinas, né? Então ele foi muito citado. Então o Saltério, né, como nós vimos aí na aula passada, o livro dos Salmos, ele tem uma importância fundamental. Então a gente coloca assim, o que seria um salmo messiânico, né, Marcos? Então, o Salmo Messiânico é uma referência que nós encontramos no livro de Salmos, que também é falada, mencionada no Novo Testamento. Então, nós temos a referência aqui e nós temos a referência lá. E aí nós conseguimos concluir que esse é um salmo profético, messiânico, que aponta para Cristo, aponta para a obra e para a vida de Cristo, né? Amém. Só assim, a título de informação e de dados, né? O livro dos Salmos, ele é citado 112 vezes, né, no Novo Testamento. Desde os Evangelhos, passando pelas cartas paulinas, conforme você disse, até o livro de Apocalipse. Uhum. Então, os Salmos, eles foram instrumentos para a fé cristã, que animaram o povo, né? Naquele momento que você está caído, você está triste, está abatido, os Salmos vêm de encontro a essa necessidade. Porque ele é como se fosse um espelho que reflete o sentimento da alma, né, do homem. Tudo aquilo que nós estamos sentindo, muitas vezes não temos nem capacidade,
nem um modo correto de se expressar, às vezes, somente sendo pessoas dependentes totalmente do Espírito Santo de Deus, o Senhor levantou há muitos anos atrás, né, bem antes da história da igreja cristã, homens que colocaram, né, nessa coleção, essa grande coleção de poemas, contendo 150 poemas, palavras que expressassem aquilo que nós estamos sentindo. Palavras que o próprio Jesus utilizou. Muitas vezes Jesus expressava, né, os seus sentimentos expondo os salmos, né, usando um verso aqui, outro ali, sempre usando os salmos como um artifício, né, como ferramenta daquilo que estava sentindo. Está correto isso? Sim, sem dúvida nenhuma, né? A gente, inclusive, nós comentamos na nossa aula passada sobre o que verdadeiramente o livro expressa, que é, diferentemente dos demais livros da Bíblia, nós vemos o livro de Salmos sendo uma expressão do homem para com Deus. Nós não vemos, né, no livro de Salmos, assim diz o Senhor, mas é como o homem se coloca diante de Deus. E é tão incrível, né, a gente fazer essa ligação com Jesus, porque a gente começa a olhar alguns salmos messiânicos, como por exemplo o Salmo de número 2, o Salmo de número 22, o Salmo de número 110, o 73. A gente começa a verificar o quanto Deus usou a boca desses profetas, de Davi e de outros profetas também, para ilustrar e colocar na mente, no coração, preparando o coração do povo para a vinda do Messias. Você veja, Marcos, que Jesus mesmo falou para os fariseus. Ele chegou numa conversa e falou assim: vocês precisam examinar as Escrituras, porque elas mesmo que testificam de mim. Está lá em João 5,39. Lá em Mateus, no capítulo 5, o que Jesus ele fala também? Ele fala: eis que eu não vim abrogar a lei. Eu não vim, mas eu vim cumpri-la. Quer dizer, Jesus é o cumprimento de tudo o que foi falado no Antigo Testamento. Então nós vemos a referência de Cristo em todos os locais. Na Bíblia toda, a gente consegue ver Cristo ali, né? Sendo falado, sendo pronunciado, sendo manifestado. E Deus usando a boca dos profetas para falar justamente do que ele faria, daquela pedra angular que inclusive está lá no Salmo, né? Que inclusive está no Salmo falando sobre a pedra angular que foi proferida no Novo Testamento. E como é maravilhoso a gente entender isso, né? Da obra de Cristo. Nós precisamos a nossa mente precisa estar em Cristo. E nós vamos encontrar Cristo realmente em toda a Escritura. Você veja, né, em questão de profecia e em dado histórico. Pegando um versículo, né, nós vemos no Salmo de número 2, no verso 2, está escrito assim na minha versão: os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram. Então, nesse salmo, Davi estava profetizando aquilo que nós vimos de fato acontecendo no julgamento de Jesus. Não é isso? Por quê? Quem foi que se juntou? Um rei de origem edomita, que era Herodes. Uhum. E um governante romano, Pilatos. Né? Então, olha só, a conspiração profetizada aqui por Davi, 1000 anos antes, se concretizando agora de maneira muito clara, né? Porque a história conta que, na verdade, eles nem eram lá grandes amigos, né? Uhum. Mas se uniram contra
o ungido do Senhor. Né? Que você pode acrescentar a isso? Fazendo um breve balanço dessa situação. Só dessa situação você já começa a verificar, contextualizando um pouquinho, a exatidão de como as coisas aconteceram e como nós precisamos estar atentos aos detalhes, porque muitas vezes a gente lê, por exemplo, como você citou o Salmo de número 2, que justamente fala do reinado do Messias e a oposição e a não aceitação de Jesus realmente como Messias pelas autoridades na época, mas o Salmo ele fala sobre esse reinado do Messias. Se você começar um pouco até mais a fundo, Marcos, a gente vê, por exemplo, no versículo de número 9, você vê assim no Salmo no 2, ó, tu os regerás com vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Você começa a ver Jesus aqui com o poder de julgamento sobre toda a humanidade, que é dado por ele, apesar dessa barreira que foi criada, naturalmente foi criada, para que Jesus não fosse reconhecido como realmente o Messias. Mas o Salmo de número 2 é o reconhecimento de Jesus como o Messias realmente. A gente começa já a ver aí. Aí a gente começa a entrar assim, Marcos, com esse olhar na leitura dos Salmos, com um olhar minucioso, e aí você começa a perceber detalhes. Assim, estávamos conversando aqui num outro episódio, como é importante a gente meditar nas Escrituras. A Bíblia fala aqui no Salmo de número 1, né? O Salmo de número 1 ele não é tido como um salmo messiânico propriamente dito. Mas a gente vê no Salmo de número 1 que nós precisamos meditar na lei de dia e de noite para sermos como árvores plantadas junto a ribeiro e termos raízes profundas e prosperarmos diante de Deus. Então, quando a gente lê e a gente começa a ver Cristo em todos os livros da palavra de Deus, e mais precisamente aqui no livro de Salmos, não tem como você, conhecedor do Novo Testamento, você lê o Salmos 22, por exemplo, e você não verificar e não perceber tudo que Cristo passou na cruz, né? Então, a gente começa a perceber assim no Salmo de número 2, respondendo a sua pergunta, que nós precisamos estar atentos para as verdades referentes a Cristo na nossa vida. Cristo é tudo em todos, como fala a própria palavra lá em Colossenses. Por Ele, para Ele, foram todas as coisas criadas e nós vivemos para Ele. Então, Cristo é o centro de tudo, né? Nós precisamos ter esse entendimento, acho que essa percepção. Quando a gente olha, por exemplo, esse tipo de maquinação, né, dessas autoridades, embora nós sabemos que estavam dentro do plano divino, né? Tudo isso que se passou com Jesus. Mas a gente vê essas maquinações, essas coisas erradas, né? O modo como o ímpio vai desenvolvendo a sua vida, os seus negócios, os seus relacionamentos, os objetivos que ele tem. E às vezes, mesmo sendo pessoas tementes ao Senhor, né? Pessoas que buscam obedecer à vontade de Deus, pessoas que buscam praticar de verdade, né? Isso que está aí prescrito no Salmo de número 1, nós muitas vezes nos sentimos impotentes, muitas vezes nós fraquejamos, a verdade é essa, né? Nós titubeamos na nossa fé, são os momentos de vacilo na fé. E nesse livro de Salmos tem um salmo, né, que fala muito ao meu coração, porque muitas vezes a gente vê coisas ao nosso redor que a gente não concorda com aquilo, a gente fica desencorajado. E o livro, mostrando que é um espelho da nossa alma, nos traz esse texto, né? Esse salmo que eu vou falar agora, que é o Salmo de número 73, não é de Davi,
mas é do seu líder de louvor lá, né? Asaf, que era o grande braço direito de Davi ali na administração do culto, do louvor, né? No momento de prestar o culto ao Senhor, tá certo? Então a gente abre lá no Salmo 73, ele já começa a desabafar. Primeiro ele já começa no verso 1, né? De fato, achou? Uhum. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Uhum. Então ele já começa a reconhecer. Uhum. Aí no verso 2 ele diz assim, ó, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Uhum. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Aí então ele começa a descrever. No 4, diz que eles não têm preocupação, o seu corpo está sempre forte, sempre sadio, Uhum. não partilham das nossas canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros. Parece que estão imunes, né? Embaixo do seu modo de viver. E isso fez brotar no salmista esse desconforto. E ele desabafou então para o Senhor. Que aquilo era totalmente. Não dava para entender. Como que pode uma pessoa andar dessa maneira, como nós vemos ao nosso redor? Isso já existia naquele tempo e existe até hoje, né? Pessoas que vivem de qualquer jeito, de qualquer maneira, desafiando, até dizendo que não há Deus, não é isso? E vivendo a sua maneira e vivendo uma vida ao nosso olho, ao nosso olhar natural, humano, limitado, uma vida próspera. O que você tem a dizer a respeito da resposta do Senhor para o salmista? O que foi que Deus falou para o salmista? E como ele falou, e o que eu acho que é o grande, né, a grande resposta do Senhor, em que lugar que ele respondeu a essa necessidade do salmista? Isso é fantástico, né? A gente refletir sobre isso é fantástico, porque isso que você colocou, Marcos, é algo que permeia a cabeça de muitos cristãos. Sabe, antes de responder propriamente dito aqui, te dar um exemplo de um salmo messiânico, inclusive como resposta a isso, a gente tem uma ideia errada, nós como cristãos muitas vezes, do que é ser próspero, do que é prosperidade, que o salmo de Asaf começa a falar. Porque ele começa a ficar assim instigado com o sucesso e a prosperidade do ímpio, e ele fala, gente, mas e eu? Com o avanço da teologia da prosperidade nesses últimos anos, né, vamos falar de mundo e Brasil, colocou assim uma visão errada do que é ser abençoado por Deus. E até para nós, muitas vezes, nós nos confundimos com isso. De você falar, Marcos, eu olho para você, eu vejo você uma pessoa extremamente abençoada por Deus. Então, só o fato de Deus chegar para nós, tirar a venda dos nossos olhos, olhar para nós submersos no pecado, filhos da ira de Deus. A ira de Deus estava sobre nós, né? E Deus olhar para nós com amor incondicional, com o próprio Novo Testamento fala um amor que nos constrange e falar, você agora é meu filho, eu te amo, você faz parte da minha família, eu te resgatei Do império do reino das trevas para a sua sua maravilhosa luz. Isso já é ser abençoado por Deus. Isso já é ter motivo de gratidão. Isso já é
o motivo da gente olhar do Salmo 146 ao Salmo 150, que nós falamos na aula na EBD passada, que ele começa com louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. E aí você fala mais um pedaço de um salmo, que você fala assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? No sentido de, vamos lá, Salmo 22, de Ele ter morrido numa cruz por mim, de Ele ter pagado o preço do meu pecado por mim, de ter me justificado diante de Deus, me tornado justo, aplacado a ira do Senhor. Hoje Deus olha para nós e Ele vê a imagem de Cristo. E por Ele ver a imagem de Cristo, nós nos tornamos justos. Se a gente ligar com relação a isso, num salmo messiânico, né? Falei do Salmo 22, mas o Salmo 109, ele também é um salmo messiânico. Que ele relata o seguinte, Marcos. Ele fala lá no Salmo 109. Vamos ver lá. Vamos dar uma olhadinha, só para você ter uma ideia. No versículo 4, olha só o que fala aqui no versículo 4 do Salmo 109. Ele fala assim, ó. Na minha tradução, depois se você ler a sua, que é um pouco diferente. Em paga da minha amizade me acusam, mas eu sou um homem de oração. Na minha linguagem, que é uma linguagem mais atualizada, fala assim: em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, oro. Oro. Aonde que nós... Olha o que você falou relacionado a esse versículo. Olha o que Jesus passou. Olha como ele viveu. Porque qual é a nossa missão verdadeiramente aqui nessa terra? É nós nos parecermos cada vez mais com a imagem de Cristo. É formarmos em nós a imagem de Cristo, na nossa mente, no nosso coração. Nós olharmos para Cristo e falar: eu quero imitá-lo, eu quero ser como Ele, eu quero alcançar esse nível de perfeição. A gente vai alcançar um dia lá, quando chegarmos na glória, mas nós vamos galgando, degrau a degrau. É aquilo que Paulo diz, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para o alvo, né? Que é Cristo. Que é Cristo Jesus. Eu te pergunto, onde se cumpriu isso aqui? Salmo 109, versículo 4. Em paga do meu amor, que eu achei bem legal a parte da sua versão, me acusam, mas eu sou um homem que oro. Eu vou orar por eles, mesmo eles me acusando. Eu peço para você abrir e ler para mim Lucas 23, 34. Olha só como isso aponta para Jesus. Salmo de Davi. Esse Salmo 109 é um salmo de Davi. Davi escreveu isso já, mesmo sem saber, mas crendo na promessa do Messias que haveria de vir, né? E sendo salvo inclusive por isso, né? Cumprido nas próprias palavras do próprio Senhor Jesus, quando ele estava na cruz, né? O Lucas 23, 34. 23, 34. Então a minha versão diz assim, ó. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Diante dos seus inimigos, Jesus conseguiu orar por eles. Eu te pergunto, Marcos, responde a pergunta que você fez diante das dificuldades da vida do Salmo 73? Sim. Né? Abre para nós, né? Abre o nosso coração para a realidade do fato que, às vezes, a gente, por sermos humanos, sermos limitados, a nossa visão é de pouco alcance. Né? Sim. Mas a palavra de Deus é uma palavra profética. Então tem profecias aqui que é de 1000 anos, 1500 anos, e que se realizaram, né? E muitas estão se realizando, e muitas ainda vão se realizar. Mas a gente aprende também
com essa passagem a importância de viver em comunhão com os irmãos. Sim. Porque, voltando ao Salmo 73, quando foi que houve a grande virada, né, na visão de Asaf? Olha só, você pegando a partir do verso 21, olha o que ele fala. Que ele estava com o coração cheio de amargura. No verso 22 diz que ele estava embrutecido e sem entendimento. E ele ainda no verso 23 reclama. No entanto, né, estou sempre contigo, tu me seguras a minha mão direita. O Senhor continua com ele. Tu me guias com teu conselho, no verso 24. E ele continua daquele jeito, reclamando, mas levando a vida, né? Aí ele, a partir do verso 28, ele diz assim: quanto a mim, bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar as tuas obras. Evidentemente que o Senhor está em todo lugar. Evidentemente que o Espírito de Deus habita em nós, e onde nós estamos, a presença de Deus ali está. Mas alguns lugares são marcantes. Alguns lugares são preparados pelo Senhor por causa disso. Então, pensando, meditando nesse salmo, eu tenho algumas perguntas. Por exemplo, será que nós temos mesmo prazer de ir à igreja e estar com os irmãos, louvando e adorando a Deus? Que foi o tema do podcast da Cristina Belloni e do pastor Edmar ontem, só a respeito dessa inclusão, essa questão desses irmãos nossos que têm tido essa visão um pouco estranha, né, de viver desigrejados, né? Eu sou igreja porque eu sou o templo do Espírito Santo. Mas igreja é isso? Ou igreja é você estar junto com seus irmãos, ter prazer em estar aqui nessa comunidade e louvar o Senhor? O que a gente começar a pensar, diretamente respondendo a sua pergunta, o que a igreja é? A igreja é a noiva de Cristo. E o que Cristo virá buscar? Ele vai vir buscar a sua noiva. Deus instituiu a igreja para nós estarmos juntos em comunhão, como corpo, onde Cristo é o cabeça e aonde Ele virá nos buscar. Inclusive promessas da vinda de Cristo. Nós vamos ter isso no Salmo 22, então amanhã nós vamos falar sobre isso na EBD, do que verdadeiramente é a igreja. Veja bem, Marcos, a complexidade do que você está falando aqui. Eu queria te passar uma questão importante e para quem está nos ouvindo também. Quando a gente fala de comunhão, o que é a comunhão? A gente precisa entender o poder da unidade. Porque a maioria das pessoas e dos cristãos talvez não consiga entender, entrando na linha dos desigrejados, talvez, que se enfraquecem, que não conseguem estar no corpo, na unidade, no fogo, no calor humano, junto, servindo. Mas o que é a questão da unidade? Quando a gente reconhece Cristo como nosso Senhor, como nosso Pai, como nosso Deus, talvez todas as pessoas reconheçam isso. Eu reconheço isso, você reconhece isso, as pessoas que estão aqui no estúdio reconhecem isso. E quem está nos ouvindo também vai reconhecer isso. Você reconhece Deus como seu Senhor? Reconheço. Mas quando que a unidade entra nessa questão? Quando que a comunhão entra na questão? Quando eu consigo reconhecer que Cristo é o meu Senhor
E quando eu reconheço que o meu irmão que está do meu lado, eu me importo com ele. Quando eu reconheço ele como algo de valor e que eu preciso caminhar com ele e ajudá-lo. Vou dar um exemplo que nós citamos também aqui numa outra oportunidade, do filho pródigo, tá? Vamos lá para o Novo Testamento. O pai misericordioso tinha 2 filhos. Aí eu te pergunto, Marcos, os 2 reconheciam a Deus como Senhor? Como Pai? Os 2 reconheciam? Sim, não é verdade? Sim. O filho mais novo e o filho mais velho. Mas o filho mais novo quis sair. Saiu de casa, pegou a sua herança, saiu, depois gastou tudo, se arrependeu e voltou. E falou, olha, eu vou me ajoelhar diante do meu pai, vou falar que eu errei, e para ele me tratar como um dos empregados. E nesse relato, né, emocionante que Jesus está contando, né, nessa parábola, ele fala que Deus o acolheu, abraçou, fez uma festa, colocou um anel no seu dedo, sandálias novas. E quando o filho mais velho viu isso, qual foi a atitude dele? Ele gostou? Ele não gostou muito não, né? Ele foi reclamar com o pai, não foi? Achou que só ele tinha o direito. Mas é aí que a gente percebe a questão da unidade. O filho mais velho reconhecia Deus, reconhecia o pai, mas ele não reconhecia o irmão. E aí, quando ele não reconhece o valor do irmão, ele não reconhece o valor e o poder da unidade. Nós precisamos ter isso em mente, que nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar unidos, nós precisamos fortalecer um ao outro. Aonde que você encontra isso? Por que nós temos a igreja? Porque é aqui que nós abraçamos, é aqui que nós estamos em comunhão, é aqui que nós ouvimos a palavra, é aqui que nós somos fortalecidos, é aqui que nós saímos diferentes. Nós precisamos dessa unidade. Então, somos corrigidos. Somos corrigidos. Veja bem, entrando rapidamente num outro ponto. Quando nós vemos alguém do corpo de Cristo que não está andando em unidade, é muito perceptível. Porque eu não olho para o meu irmão querendo ajudá-lo. Eu não olho para o meu irmão querendo somar. Eu não olho para o meu irmão querendo contribuir. Eu não olho para o meu irmão querendo incentivá-lo a melhorar. Então, quando acontece isso, mesmo às vezes dentro da igreja, nós precisamos mudar um pouco a nossa rota. Nós vamos pensar, falar, em quem eu devo me espelhar? Eu devo me espelhar em Cristo, que tinha autoridade para isso, né? Que era um líder inato, né? O modelo que nós precisamos seguir, e o que Cristo fez, né? Que se entregou, que se humilhou, que deu a sua vida pela igreja, né? Que deu exemplo, que acolheu, que curou, que restaurou, que incentivou, que colocava para frente, né? Então é isso, sabe? É isso que nós precisamos pensar como igreja, como Cristo, olhar para frente, ter uma visão mais madura das coisas. A gente precisa crescer às vezes, né? Não como Paulo falou, né? Ficar sempre lá no leitinho, no leitinho, no leitinho, no leitinho. Não, nós precisamos crescer, renovar nossa mente pelo entendimento que nós vamos tendo, pela palavra, pelo que Cristo fez. Nós, né, comentamos até no podcast passado, né, sobre o pastor lá de Singapura, o pastor Richard. Ele falou, uma das coisas que nós precisamos ter nós precisamos ter a imagem de Cristo em nós. Nós precisamos refletir sobre isso, né? E será que Cristo realmente está em nós? Quando Cristo verdadeiramente está em nós, o que nós vamos fazer? Nós vamos imitar aquilo que Cristo fez e aquilo que Cristo faz. E o que nos leva também, né, sendo o livro dos Salmos uma pequena Bíblia e tendo resposta para isso, aqui mesmo, né, nesse livro, o Salmo de 133, nos dá essa resposta para isso que você falou. Então, diz o Salmo 133, bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba e barba de Arão,
e desce para a gola de suas vestes. Uhum. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então, Deus nos abençoa em qualquer lugar. Mas eu sei, eu creio, e assim eu ensino, e assim eu estimulo a participação dos irmãos na igreja nesse sentido. Posso ser abençoado aqui agora, posso ser abençoado em casa, no trabalho, na rua, em todo lugar. Mas, quando o povo de Deus está unido, em união, em oração, no momento de louvor, de adoração, o próprio salmista Davi diz para nós, ali, naquele clima de união, né, todos juntos, com o mesmo propósito de louvor e adoração, a bênção de Deus é liberada. E Marcos, Deus vai nos conduzindo a algumas coisas, né? Inclusive a esse ponto que nós estamos falando de unidade. Porque tem um outro salmo, eu queria dar uma ratificada nessa questão, né? Um outro salmo que é o Salmo 118, que também é um salmo messiânico, no versículo 22. Vamos E a ver. gente conhece esse versículo. Ó. Vou ler aqui para a gente poder entender. Pode ler, Marcos. Salmo 118, versículo 22. Essa versão ela é atualizada e é bem fácil da gente entender, né? Uhum. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. A gente já ouviu isso no Novo Testamento, não viu? Sim. Né? Ó, aonde se cumpre, né? A gente falou do Salmo messiânico, ele tem a referência, mas ele está citado lá no Novo Testamento. Se a gente vê isso aqui em Mateus, capítulo 21, versículo 42, olha, Marcos, o que Jesus falou. Disse-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular? Foi Jesus que falou isso, citando o Salmo 118, versículo 22. Quem é essa pedra angular? O próprio Cristo. E aonde entra essa questão da unidade que a gente estava falando? O que isso aqui tem a ver com a unidade? Onde nós podemos encontrar o poder da unidade? O poder da unidade, ela está justamente nas pessoas que têm e reconhecem Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas. Vai falar, mas eu reconheço, mas não vou para a igreja. Não, questão do poder da unidade. Vamos pensar nisso aí, né? Quando nós estamos juntos, nós somos fortalecidos, nós somos ensinados. O caráter de Cristo é amadurecido em nós. A brasa do Espírito Santo, ela queima no nosso coração. Isso tudo quando nós estamos unidos. Agora, esse poder da unidade, ele está somente nas pessoas que reconhecem a pedra angular. Porque aquelas que rejeitam a pedra angular, no nosso dia a dia nós vamos encontrar várias situações e várias pessoas, às vezes dentro da nossa própria família, pessoas que rejeitam a pedra angular. E a gente mesmo, no nosso coração, nós podemos responder isso. Nós não conseguimos sentir o poder da unidade quando nós estamos num ambiente aonde nós não temos as pessoas que reconhecem a Cristo como a pedra angular. Por isso que a unidade ela é forte. Por isso que Paulo fala sobre a unidade. Por isso que nós podemos andar e caminhar juntos através da unidade. Então, como é que você vai ser forte e poderoso estando unido com uma pessoa que não reconhece Cristo como aquele que veio para nos salvar? Como é que você pode ser forte e unido, tendo o poder da unidade, com uma pessoa que não reconhece a suficiência das Escrituras? Como que a gente pode? Então, é isso que Deus está falando.
para nós. O próprio Salmo 133, você começa a ver toda a história do Salmo 133, dos juízes, de um daqui, um dali, como Davi fala, como é bom que nós vivamos em união, que nós somos fortes com relação a isso. Isso passado para a igreja, agora nós precisamos ter Cristo como o centro. Então, eu posso ser forte e unido, Marcos, sendo aqui da Igreja Batista Central, com os meus irmãos que reconhecem a Cristo, ali da Igreja Assembleia de Deus, se nós nos reunirmos juntos? Sim. Sim. Nós podemos ser fortes porque nós temos o mesmo propósito. Nós temos a pedra angular como nossa pedra suficiente, né? A base, né? A nossa base, né? Às vezes nós encontramos assim algumas questõezinhas que podem ser discutíveis, mas nós temos Cristo como nossa pedra angular. É isso que nos torna fortes e unidos. Eu vou para o céu, você vai para o céu, nós vamos para o céu e eles vão para o céu também. Porque reconhecem a Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Creem exclusivamente no poder e na suficiência das Escrituras Sagradas e nada mais além disso. Então, tudo isso nós estamos falando para a gente falar sobre a importância de nós andarmos unidos e de nós revermos muitas vezes aquilo que nós estamos fazendo, nós meditarmos na palavra de Deus, como fala o Salmo 1, dia e noite, né? Não é especificamente andar com a Bíblia debaixo do braço e ficar lendo, não, mas o que está me alimentando, o que está me sustentando, lá no meu trabalho, o que é que está me alimentando? Quais são os meus influenciadores? O que eu estou assistindo? O que eu estou lendo? O que eu estou vendo? A minha alma está sendo alimentada pelo quê? Então nós precisamos rever isso, porque olhando isso e tendo um coração quebrantado para aprender e um coração ensinável para que nós possamos melhorar diante da nossa vida, da nossa sociedade, da nossa igreja e diante de Cristo, nós vamos avançar. E o Espírito Santo trabalha na nossa vida assim, né? Dessa forma, né? E essa, né, nós tivemos brevemente falando nesses 2 últimos podcasts sobre esse assunto. Esse é o poder que tem no livro dos Salmos. Tantos poemas, né, de mais variadas formas, mais variados estilos literários, mas todos eles nos levam à presença de Deus. Então quero incentivar você que está fazendo a leitura bíblica, que está aí dentro dessa jornada épica da leitura bíblica de um ano, continue meditando nas palavras de Deus, continue meditando nesses salmos, esses verdadeiros tesouros, né? Os tesouros de Davi. Tem até um livro que tem esse nome, que fala sobre os salmos. Porque isso é para o nosso crescimento, isso é para a gente não sentir estranheza no que nós vemos ao redor, mas é para firmar a nossa fé. Então, eu e Evaldo nos despedimos aqui, agradecemos aos irmãos, pedimos que o Senhor abençoe, que o Senhor esteja protegendo os irmãos e fazemos aqui o convite. Continue firme, que é junto, unidos, como irmãos, que nós avançamos na fé e avançamos como igreja. Você quer falar mais alguma coisa? Tá dito. Amém. Amanhã nós falamos mais na EBD, né? 9 horas da manhã. Assim seja. Amém.